Boa tarde. Atividade de português, dia 12 de junho de 2020, da Escola Municipal de Educação Básica Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano, turno vespertino. Conteúdo do dia: fábula coletando e contando uma fábula. A atividade vai se tratar de uma pesquisa na internet ou em livros de histórias de fábulas que vocês considerem bem interessantes para contar aos alunos. Ou vocês podem ofertar, se o aluno já souber pesquisar, de livros para ele mesmo fazer a leitura, ou do celular ou de um tablet, o meio disponível que você tiver para que a criança possa fazer essa pesquisa. Após a leitura de várias fábulas, as crianças elas vão selecionar as mais interessantes. Vocês, pais, podem estar monitorando e colaborando com elas. Em seguida, a partir da leitura dessas fábulas, as crianças devem escrever sua própria história. Uma fábula a partir da imaginação delas, ou recontar uma fábula também já lida, porém modificando algumas coisas na história ou até colocando nome nos personagens, pois nem sempre as fábulas elas vêm colocando um nome no personagem, apenas retrata que o personagem possa ser um leão, uma girafa ou elefante. Para tanto, vamos relembrar aqui algumas características estruturais das fábulas. A fábula, ela contém brevidade. O que é brevidade, tia? Você vai elaborar uma história curta, resumida. Ela não vai conter muitos parágrafos. Normalmente, uma fábula ela contém no máximo uns 5 parágrafos. Narração em terceira pessoa. O narrador, ou seja, quem conta a história, nunca se coloca nela como personagem. Ela é feita de personagens comuns. Como assim, tia? Esses personagens não vão deter de superpoderes. Utiliza como personagens animais com características, personalidades e comportamentos semelhantes aos dos seres humanos. Eles pensam, falam, gesticulam. Normas e dicas para a produção textual. Gênero, fábula. O título, crianças, deve ser centralizado, ou seja, estar no meio da página. Exemplo, temos aqui um exemplo tal igual é as linhas do caderno de vocês. O título, ele está centralizado, ou seja, ele foi escrito no meio da linha. O leão e o ratinho. Também podemos perceber que esta fábula ela contém poucos parágrafos. É uma história curta, resumida. E que cada vez que vai iniciar um parágrafo, temos um recuo. Esse recuo é aqueles 2 dedinhos depois da margem que a tia sempre fala. Também temos que perceber que para iniciar uma frase, a primeira letra vai ser maiúscula, bem como após a pontuação, por exemplo, ponto continuando. Vamos contar quantos parágrafos tem? 1, 2, 3, 4. 4 parágrafos. Vamos ler a referida fábula? Intitulada O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram os ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores, não conseguindo se soltar. Fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Personagens. Crianças, vocês já podem ir imaginando quais são os personagens, ou seja, que tipos de animais vocês vão colocar na sua historinha. Podem ser variados.
ou quantos personagens e se vocês vão nomeá-los. Exemplo, a ratinha do campo e a ratinha da cidade. Lili era uma ratinha que morava no campo, quando sua prima Lola da cidade veio visitá-la. Lola convenceu Lili a passar um tempo na cidade. Porém, ao chegar lá, Lili não conseguiu se acostumar com a vida agitada. Apesar de comidas diferentes e gostosas, quase todo dia tinha que fugir de gatos e de pessoas que, quando as viam, queriam matá-las. Lili, sendo uma ratinha sábia, resolveu voltar urgentemente para o campo. Moral da história: mais vale uma vida simples, com paz e sossego, do que todo o luxo do mundo com preocupações e perigos. Nessa fábula, podemos analisar que as ratinhas elas já ganharam nomes, lembrando que quando ganha nome é uma distinção, então vai ser um substantivo próprio, vai ser escrito com letra maiúscula, apenas a primeira letra. Definir onde se passa a história, por exemplo, crianças, numa casa, ou na cidade, ou no campo, numa floresta, perto de um determinado local, como por exemplo um rio, uma lagoa, entre outros. Por exemplo, na cidade ou no campo, temos a fábula que acabamos de ler, das duas ratinhas. Inicia no campo, depois vai para a cidade. Ou a do leão e do ratinho, que se passa numa floresta. Também vocês podem colocar que se passa numa cidade, porém perto de uma fonte, ou no campo, perto de um rio, de uma lagoa. Fica a critério da imaginação de vocês. Dicas de frases para iniciar a sua história. Temos 3 dicas. Era uma vez, um certo dia, era um domingo de sol. Crianças sempre ressaltando, a tia só está dando um exemplo. Vocês podem iniciar da maneira que vocês quiserem. Ou o meio da história. De repente, então, quando, neste momento, mais e já, lá, alguém, algum também. São exemplos de como iniciar o parágrafo que vai ser o parágrafo do meio, do desenvolvimento. Lembrando que toda história tem início, meio e fim. E tal, aqui temos maneiras de vocês iniciarem o final da história. A palavra finalmente, ou e no final, ou sendo assim. Porém, fica a critério de vocês. A mamãe e o papai, o responsável, também podem dar ideias a vocês. Dicas importantes. Tem que conter no mínimo 3 parágrafos, certo? Ou seja, crianças, a tia não quer historinha só com 2 parágrafos, nem que o terceiro seja a moral da história. Lembrando que a fábula sempre tem que estar pautada sobre um ensinamento. Iniciar cada parágrafo com 2 dedos depois da margem. Iniciar com letra maiúscula no início das frases ou para substantivos próprios, como nomes. Exemplo, Laura ou Carlos. Se vocês quiserem nomear os personagens.